Olá, sejam bem-vindos para mais um tema da série O Espírito Santo à luz do contexto bíblico e do contexto histórico. Hoje vamos trabalhar o Espírito Santo na carta aos Efésios. Você que, quem sabe, vai estar recebendo aí o link da mensagem para acompanhar através da rádio web, ou através do WhatsApp ou no canal no YouTube. Que a graça de Deus alcance a você, sua família, seus familiares. Se a mensagem for relevante, se fazer sentido para você, você possa estar compartilhando com seus amigos, seus familiares, nas suas redes sociais. Se ainda não for inscrito, quem sabe se inscrever no canal, para que possamos estar dessa forma contribuindo com a proclamação da palavra de Deus, de temas de grande importância, como nesse caso, né, o Espírito Santo em nossa vida, o Espírito Santo na palavra de Deus, e assim está crescendo a cada dia na graça e no conhecimento do Senhor. Nós sempre temos trabalhado com uma pergunta com respeito ao tema ou ao assunto, né? Onde na Bíblia é apresentado de algumas formas diferentes. Espírito do Senhor, Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Espírito ou Espírito Santo. Então tem alguma diferença, alguma divergência, a maneira ou a forma de falar. E assim estamos procurando a cada dia trazer nessa sequência, onde nós começamos lá no Gênesis, trabalhamos livros históricos, livros poéticos, livros proféticos, o Espírito Santo dentro do contexto dos 4 evangelhos, o Espírito Santo no livro do Atos dos Apóstolos, e agora o Espírito Santo nas cartas de Paulo, posteriormente, nas cartas universais, e fechando então no Apocalipse, ou com o livro do Apocalipse. Quero convidar você nesse momento, em reverência, fechar nossos olhos e termos uma palavra de oração. Eterno Deus, bondoso Pai, graças rendemos pelo cuidado, pela proteção, pela iluminação do Teu Santo Espírito ao estudar de um assunto de grande importância, sem o qual não conseguiríamos aprender a Tua palavra, absorver e praticar em nossa vida. Dá-nos a Tua paz, dá-nos a Tua graça, nos conceda a iluminação do Teu Santo Espírito. São bênçãos que te rogamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Primeiro texto está em Efésios capítulo 1, versículos 13 a 14, onde fala sobre o selamento e penhor. O que vem a ser a palavra selamento, ou ser selado com o Espírito Santo? E o que é um penhor? Isso é muito utilizado no contexto de uma negociação, de uma venda, onde você empenhora algo ou uma entrada como garantia de que a totalidade daquilo que foi combinado irá se cumprir. E aqui então é demonstrado de alguma forma também em relação ao Espírito Santo, onde o próprio Cristo, né, ele ressuscitar, ele sopra o Espírito sobre os discípulos e no Pentecoste concede então em proporção maior a chuva temporal. E acreditamos que para a conclusão da obra, bem perto agora da volta de Jesus, a igreja receberá a chuva serôdia para o amadurecimento da seara, né? Vamos dizer assim, nesse contexto, para a colheita final. Está escrito assim em Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Então, Paulo, o apóstolo Paulo, escrevendo essa carta aos Efésios, ele fala justamente isso, que os Efésios, depois de haver crido na verdade do Evangelho da salvação, crido em Cristo, eles foram selados com o Espírito Santo da promessa. E ele afirma que ele é o penhor, ele é, nesse sentido, a garantia de que a promessa de Deus será cumprida em nossas vidas. O caminho até Deus. Então, como chegar ao Eterno, ao Soberano?
Efésios 2, versos 18 a 22. Está escrito: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Então, isso vem só a confirmar com aquilo que Cristo escreveu, que eu sou o caminho, eu sou a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, por ele, através de Cristo, temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, o mesmo caminho, a mesma maneira. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Então, o que o apóstolo está dando como garantia para a igreja dos Efésios, a igreja em Éfeso, assim como as suas outras cartas, aos Romanos, aos Gálatas, aos Coríntios, de que esses que eram, quem sabe, chamados de gentios, de pagãos, eles não são mais estrangeiros, não são forasteiros, são concidadãos dos santos, edificados sob o fundamento dos apóstolos e dos profetas, da igreja primitiva no primeiro século e também da igreja no deserto, daqueles que foi libertado do cativeiro egípcio e que Deus estabeleceu na terra da promessa, a terra de Canaã. Então ela está fundamentada no contexto do Antigo e do Novo Testamento. Ele afirma ainda do qual Cristo é a principal pedra da esquina, onde foi feita a promessa em Isaías de que a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então não é simplesmente para o judaísmo ou qualquer ismo, mas para todos aqueles que está fundamentado no contexto da palavra de Deus, do Antigo e Novo Testamento, que guardam os mandamentos do Senhor, são aceitos em Deus e por Deus. Mistério oculto. Efésios 3, versículo 5, está escrito ainda: o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, falando de Cristo, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a palavra de Deus, ela nos apresenta algumas maneiras pelas quais Deus tem falado à humanidade. Em Hebreus, capítulo 1, ele fala: havendo Deus anteriormente ou antigamente falado de diversas formas aos pais pelos profetas, através dos profetas, nos últimos dias nos tem falado pelo Filho. E aqui é mencionado aqui em outros séculos, né? No qual em outros séculos não foi manifestado, mas agora tem sido revelado. Salmos capítulo 19 fala que os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento, ele anuncia as obras de suas mãos. Um dia revela a sabedoria, a outro dia. Uma noite, a outra noite. E sem linguagem e sem fala. Ouve as suas vozes até os confins da terra. Então Deus nos fala através dos profetas, da natureza, da palavra de Deus, os escritos do Antigo e Novo Testamento, mas a maneira mais abrangente é através do Filho de Cristo, o qual aqui nos é manifestado, né, que tem sido revelado através dos santos apóstolos e também através dos profetas. E Deus quer, através da igreja, revelar a sua multiforme sabedoria para que seja conhecido dos potestades, principados, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, onde todas as pessoas, as nações, né, foi feita a promessa que no descendente de Abraão ou em sua descendência seriam benditas todas as famílias da terra, o desejado de todas as nações. Falando sobre a habitação para Cristo,
capítulo 6 da carta aos Efésios, versículos 16 e 17, diz assim: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor. No verso anterior que nós lemos, aqui fala que ele quer demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que esteve oculto em Deus, que tudo criou, por meio de quem? Por meio de Cristo. Através da igreja, ele quer fazer conhecida a multiforme sabedoria de Deus, onde ele fala segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele fala ainda que o qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus. De que maneira? Então Deus quer morar em mim e em você através do Espírito Santo. E aqui ele está confirmando isso, segundo a riqueza de sua glória, nos conceda, vos conceda, isso é escrevendo aos Efésios, mas podemos trazer para o nosso contexto, corroborados com poder pelo Espírito no homem interior, tá? Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Isso está justamente em harmonia com aquilo que o próprio Cristo fala no livro Os Evangelhos, do Evangelho de João, onde fala que eu e o Pai viremos e faremos nele morada, através do Espírito Santo, ou por meio do Espírito Santo. Então aqui fala que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor. Ainda o capítulo 4, versículos 3 a 4 diz: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ele afirma que há um só corpo, um só Espírito, como também fosse chamados em uma só esperança da vossa vocação. Então, é dessa forma que nós somos chamados, assim como os hebreus, o povo de Israel, no Novo Testamento, isso se expande muito mais. A carta aos Romanos, carta aos Gálatas, aos Efésios, Filipenses, Colossenses, as cartas universais, de Pedro, de João, Tiago, concluindo com o Apocalipse, onde todos são chamados, e ela vai depender agora da minha escolha em receber, em aceitar esse chamado ou não. E aqui então o apóstolo entra para alguns conselhos práticos na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 30, ele diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então ele está falando, apelando aos Efésios, apelando a mim, apelando a você que vai estar, quem sabe, ouvindo ou assistindo essa mensagem. Nós não devemos entristecer o Espírito Santo de Deus, no qual eu fui selado, ou você foi selado para o dia da redenção. E como eu vou entristecer o Espírito Santo de Deus? Como eu vou entristecer a Deus, entristecer a Cristo? Mediante as minhas escolhas e decisões, aquilo que eu vou escolher ver, aquilo que eu vou escolher ouvir, os lugares que eu vou escolher frequentar, as atitudes que eu vou tomar no meu dia a dia, seja na minha casa, seja no meu trabalho, seja na escola, seja onde quer que eu esteja. Seja você uma criança, um jovem, um adulto, de mais idade, não importa. As suas escolhas, suas decisões, elas vão estar entristecendo ou alegrando o Espírito Santo de Deus. No capítulo 5, versículo 9 está escrito: porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. No último vídeo que gravamos na carta aos Gálatas, falamos sobre isso, né? O fruto do Espírito é amor, é paz, é longanimidade, é bondade, é mansidão, é temperança, e contra essas coisas não há lei. Então, o fruto é que vai demonstrar se eu tenho o Espírito de Deus na minha vida ou não. Não é simplesmente se vai falar línguas, se vai falar profecias, milagres, mas o fruto que é o amor, tudo isso nós mencionamos, né? O amor, a paz, a alegria
e todas as demonstrações práticas, né, do dia a dia em nossa vida. O capítulo 5, versículos 18 ainda está escrito: E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então você pode pegar esse contexto no vinho no sentido literal, né, onde o próprio Salomão escreveu: para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as feridas sem causas? Para quem os olhos vermelhos? Ele diz: para aqueles que andam perto do vinho, para aqueles que andam buscando bebida misturada. Ele até fala: não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quem sabe escoa suavemente no copo, até dando um ar ali de beleza, porque ao seu fim morderá como a cobra e como o basilisco o picará. Então você olhará para as mulheres estranhas, seu coração falará perversidades, e você será como aquele que dorme no topo do mastro, ou aquele que dorme no topo do mar, e vai dizer: bateram-me e não senti, espancaram e me não doeu. Quando voltar a despertar, tornarei a buscar outra vez. Então ele fala: não embriagueis com vinho, que pode trazer toda essa contenda, tantos problemas, acidentes, mortes, separações, né? Miséria, no contexto quando a pessoa se torna dependente da bebida, um primeiro gole, um segundo, um terceiro, se torna dependente. Quantas juventude, quantos lares desfeitos, né? E cada vez mais se abrindo aí casas de bebidas, né, distribuidoras, quantos males. E Salomão, ele fala sobre isso: não vos embriagueis com vinho. E quem sabe também eu posso pegar no contexto espiritual, de embriagar, estar embriagado, porque em Apocalipse fala sobre isso, né? Da Babilônia, que deu a beber a todos do vinho da sua prostituição, de quantas doutrinas que quem sabe não passa pelo crivo da Escritura, da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, sendo implantada pelo homem. Então, quantas e quantas, quem sabe, doutrinas aí que não tem a base bíblica, mas que foi colocada, que o homem muitas vezes não para pesquisar, simplesmente aceita porque é o seu pastor, porque é o seu líder, o seu professor, o seu pai, sua mãe, alguém ensinou, e não vai para a palavra confirmar se de fato é assim. Então, não vos embriagueis com vinho, no sentido literal, quem sabe espiritual, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Seja batizado a cada dia com o Espírito Santo de Deus, através do estudo da Bíblia, da oração, da comunhão, dos frutos, né, que pode ser colocado em minha vida a cada dia, através do Espírito Santo do Senhor. Capítulo 6, versículos 17 e 18, falando sobre a espada do Espírito, e aqui a gente fecha as considerações. É um tema que não teve tantos versos, né, sobre essa carta, é uma carta de 6 capítulos apenas, mas que trouxemos o que fala sobre ela com respeito ao Espírito Santo. A espada do Espírito, aqui está escrito: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então, aqui nesse capítulo, o apóstolo está falando sobre a armadura cristã, e ele até fala que a nossa luta, a minha luta, a sua luta, não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra a igreja A ou a igreja B, contra uma pessoa, um outro semelhante, independente de qual placa denominacional que ele tenha, ou mesmo que não tenha nenhuma. Então não é a nossa guerra um contra o outro, mas ele fala que a nossa luta é contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Em nossa mente, essa luta constante pela posse, pelo domínio de nossa mente. E dentre tantas as coisas que ele fala como a armadura cristã, ele fala o capacete da salvação, essa proteção, e a espada do Espírito. E qual é a espada do Espírito? A palavra de Deus, que você saiba manejar a palavra de Deus. Ou, quem sabe, você não tenha total domínio de manejar a palavra, mas que você seja receptivo a ouvir, a ver alguém que esteja falando e que você consiga ir para a palavra e confirmar por você mesmo, não simplesmente aceitar porque alguém passou para você, quem sabe porque você esteja ouvindo ou vendo eu falar, ou qualquer outra pessoa. A tua salvação, a minha salvação, ela é demasiadamente importante para que eu possa simplesmente delegar para que outro fale ou dite o que eu tenho que fazer. Sejamos como os bereanos. Em Atos fala sobre isso, que eles foram mais nobres
do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado, com alegria, receberam a palavra e foram para a própria Bíblia para ver se de fato as coisas eram assim. Então você está ouvindo aqui eu falar, ou vendo, ou outra pessoa, vai para a palavra, vai nos textos que eu mencionei, ou pegue a sua Bíblia em oração, em súplica, para que o Senhor possa estar falando a você através do seu Santo Espírito. Então, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em oração em todo o tempo, com oração, em súplica no Espírito, vigiando com toda perseverança e também perseverando por todos os santos. Que a graça de Deus alcance a você, família, familiares, que venhamos entender essa mensagem, aplicar esses conselhos práticos, sejamos habitação de Deus e de Cristo em espírito, que venhamos conhecer esse mistério que esteja oculto do próprio Cristo e que venhamos seguir através do próprio caminho que foi nos colocado. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E que venhamos receber a cada dia o Espírito Santo, os frutos do Espírito em nossa vida, para frutificarmos, para vivermos em harmonia com a palavra de Deus e prepararmos para a volta de Jesus. Vamos falar com o Senhor mais uma vez. Eterno Deus, bondoso Pai, graças te rendemos pelo cuidado e proteção. Suplicamos a unção do teu Santo Espírito na vida de cada pessoa que vai estar, quem sabe, ouvindo ou assistindo esta mensagem. Que o Senhor guie, ilumine, que venhamos fazer as escolhas corretas e que venhamos preparar-nos e aguardarmos a volta de Jesus. São bênçãos que te pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém.